E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo vou fazer uma análise em relação ao segundo episódio da série Os Defensores, que no caso lançou ontem na Netflix, que pra quem não sabe, né, eu acho que isso dificilmente é um fato, não? A maioria das pessoas já sabe, mas se você não sabe, essa série envolve no caso, Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, né? 4 heróis bem chamativos, realmente, nos últimos meses chamaram muita atenção em suas devidas séries individuais, todo mundo junto agora, e agora vamos começar a análise. Como sempre, levando em consideração os pontos mais importantes, cenas mais significativas e tudo mais. Então vou começar com essa análise. Então, galera, episódio 2, certo? Se iniciou diretamente com relação ao fim do episódio 1, né? Nós temos um acontecimento muito chamativo, né? Que ocorreu no final do episódio 1, que foi o terremoto. E esse terremoto meio que serviu como um ponto-chave para a grande movimentação dos personagens diante de seus respectivos objetivos, né? Nós sabemos que os personagens, após as suas devidas entradas essenciais no episódio 1, né, mostrando as suas personalidades, suas capacidades e tal, foi criado lentamente, de forma natural, como eu posso dizer, problemas pessoais para cada um, né? Pequenos obstáculos a serem enfrentados, aprofundados ou algo assim. O dia a dia de um super-herói, uma coisa completamente normal. Porém, nesse episódio, junto com a questão desses problemas pessoais, foi somado junto com o terremoto. E então, nós podemos dizer várias coisas sobre esse acontecimento. Primeiro, né, teve a junção de vários problemas juntos. Segundo, isso moveu os personagens para uma colisão que iria causar a união deles. Pelo menos 50%, mais ou menos isso. E terceiro, que a ideia de usar, pelo menos na teoria, um acontecimento, como eu posso dizer, um desastre natural como fator de acontecimento em uma série de super-herói, foi apresentado como um fator muito original. Porque, cara, sério, qual é a última vez que tu viu uma série, de preferência de super-herói, que as coisas começaram a ocorrer devido a um desastre natural? Sei lá, um furacão, um meteoro, sei lá, um terremoto, enfim, o que seja. Isso não é normal. Então eu tenho que bater palma pra essa série porque começou de uma maneira, quer dizer, terminou no último episódio de maneira original e foi iniciado nesse episódio também de maneira original. Então o terremoto representou muita coisa ao mesmo tempo, né? Originalidade, funcionalidade, propulsão, no caso de mover os personagens e tudo mais, enfim, zilhões de coisas. E é claro que devido à presença do quarteto, né, nós podemos explorar as camadas, os problemas novos que eles tiveram que presenciar, né? Eu diria que o mais pesado, o mais chamativo foi a questão do Demolidor, né? Nós sabemos que ele quer abandonar como eu posso dizer, a identidade de Demolidor, né? Ele quer se manter como Matt Murdock. E é muito importante de ver isso porque nós tivemos uma cena em que ele estava no telhado, né? Que ele estava tentando ver assim como está a situação, usar os seus super sentidos e tal, e estava muito claro que ele não conseguia fugir da sua vontade humana, né? A vontade de querer ser um ser humano normal. Ele tinha que ser aquilo, ele tinha que ser o Demolidor, ele tinha que manter a sua essência de super-herói viva. Era uma parte dele. Isso é muito importante porque mostra o quê? Transparência do personagem. E é claro que após o primeiro conflito, não, nessa temporada, certo? Associado com o Demolidor, nós podemos ver uma pequena carga emocional sendo botado pra fora. Claro que isso está provavelmente associado com a morte da Elektra, né? A morte do que aconteceu na série derivada dele, mas deu pra ver um descontrole. Ele socou demais a pessoa e ele percebeu seu erro. E ele ficou incomodado com aquilo. Isso demonstra o quê? Que ele meio que tá sem jeito, perdeu como eu posso dizer, o controle. Isso demonstra que ele tá um tanto enferrujado. Mas isso também serve como uma metáfora de que você sendo um super-herói não é um perigo porque você arrisca a sua vida. Mas é um perigo que, se você não prestar atenção, você pode acabar tirando uma vida. Então, cara, o Demolidor tá sendo uma figura muito foda. Pelo menos, olha só, nesses 2 episódios ele já conseguiu chamar muita atenção, principalmente pelo seu problema psicológico, né? Mas junto a essa questão de querer aceitar que ele é o Demolidor e junto também um ser humano e ele tem que manter a coisa equilibrada, também tivemos a visibilidade dos problemas dos outros personagens. O Punho de Ferro, por exemplo, né, ele ficou incomodado devido à sua perda, à sua derrota, e ele quer treinar
treinar pra ser melhor, pra enfrentar essa figura misteriosa que derrotou ele no primeiro episódio, que seria, no caso, a Elektra, não? Ou pelo menos uma figura feminina. Já a Jessica Jones se manteve na questão de investigação e o Luke Cage também. Então é muito curioso ver que metade da equipe, não, desse quarteto, né, duas figuras estão se mantendo no lado investigativo e a outra metade está aderida a questões pessoais internas ou coisas traumáticas ou, como eu posso dizer, problemas psicológicos, eu diria, algo próximo disso. Não, Matt Murdock não consegue se resolver em relação à morte da Elektra e seu medo interno, e o Punho de Ferro continua também com essa questão de ele querer enfrentar o desconhecido. Ele não sabe quem é essa mulher, ele não sabe o quão ela é forte, então ele tem que treinar por base do desconhecido. Enfim, obstáculos fantásticos que os personagens começaram a enfrentar. Bom, agora, terminando de falar do início, né, esses vários pontos que foram apresentados, podemos agora partir para metade do episódio. E eu pude perceber que, junto à presença dos heróis, né, nós temos também os ajudantes, certo? Nós temos alguns personagens que fazem parte do dia a dia do Matt Murdock, Jessica Jones, do Luke Cage, do Danny e tal, que por mais, como eu posso dizer, interessante que sejam, nos últimos episódios eles não se destacaram tanto, mas parece que nesse episódio eles conseguiram ter uma base de destaque. Então a metade do episódio serviu para isso, para dar voz, né, para dar uma clareza a mais para esses personagens secundários, ajudantes, né, como eu posso dizer, o Fog, né, certo, o amigo do Demolidor, ele serviu como um propulsor para tentar testar as habilidades dele, né, dando vários arquivos de problemas para ele tentar arriscar, né, para tentar voltar a ser o Demolidor ou algo assim, né, ele tentou ajudar o seu herói, né, o seu amigo a melhorar, ou até mesmo a Claire, né, com o Luke Cage, é a mesma coisa, ou talvez como eu posso dizer, o Danny, né, o Punho de Ferro com qual é o nome dela mesmo? Colin Wing, né? Toda essa questão da espada, das pesquisas, da movimentação do personagem, e para processos investigativos também, e terminando também com a questão da Hogarth com a Jessica Jones. Então nós temos essas figuras secundárias que, ao mesmo tempo que também protegem os protagonistas, dizendo, isso é muito perigoso, não faça isso, outros tentam ajudar eles a melhorar. Então, em outras palavras, a metade do episódio serviu principalmente para isso, para dar voz a figuras secundárias. E isso foi muito importante, pelo menos utilizou personagens que inicialmente estavam um tanto esquecidos. Bom, no final das contas, eu já vou pular pro final, porque realmente a metade do episódio, o grande ápice foi esse, né? Foi a questão dos personagens secundários terem pelo menos um destaque, né? Cada um ajudando o seu herói. Bom, agora partindo pro final do episódio, né? Essa transição, a gente foi capaz de ver, como eu posso dizer, as coisas começando a colidir lentamente, né? As 4 tramas começando a se interligar de forma muito bem feita, né? Nós sabemos que cada um tá com um problema diferente, certo? Realmente não parecia ter ligações no início, mas principalmente devido ao terremoto, certo? A gente foi capaz de perceber que as coisas estavam começando a ter alguma coisa, algum sentido, algum plano de fundo e tal, que realmente, aquele terremoto não foi algo natural, não, realmente não foi, mas foi curioso ao mesmo tempo. Mas enfim, deixando de devagar, a gente foi capaz de perceber finalmente uma colisão, né, a colisão de personagens, né, a Jessica Jones com o Demolidor no final, com Matt Murdock, e o Punho de Ferro com o Luke Cage, que resultou numa cena de luta bastante chamativa, que, porra, deu pra ver que o Danny passou por situações de derrota novamente, então isso certamente vai afetar o personagem, como também a gente foi capaz de ver finalmente uma situação onde o Luke Cage perdeu uma luta, ou pelo menos conseguiu levar uma porrada bastante chamativa. Claro que isso vai levar a mais questionamentos por base dessas próprias pessoas, mas dá pra ver que se eles vão se unir, essa questão da briga vai ter que ser algo que eles vão ter que resolver. Então vai ser um problema que vai ser certamente mencionado no futuro. Mas de forma geral, o episódio eu achei fantástico, principalmente por apresentar problemas mais pessoais de cada um, né? A gente viu no primeiro episódio, né, o Demolidor com problemas sabe, eu não quero ser o Demolidor e tal. Nesse episódio ele já ficou mais traumatizado ainda, sacou? Ele perdeu o controle, porra, ele não queria, sacou? Ele tava num impasse psicológico. Mesma coisa acontecendo com o Punho de Ferro, né? Ele quer ser melhor, ele quer lutar, ele quer enfrentar, e diante das duas situações de luta, ele
perde, sacou? Então isso que realmente afeta o personagem. Ele fica tão focado em querer vencer, que ele tem que aceitar que realmente ele vai precisar de ajuda. E falando em precisar da ajuda dos outros, nós temos também o papel da Jessica Jones, certo? A Jessica Jones e o Luke Cage compartilham de um mesmo ponto. Ambos são lobos solitários, ambos são figuras que realmente tentam evitar colocar pessoas adicionais ao seu lado, né? Então a Jessica Jones, no final das contas, vai ter que aceitar a ajuda do Demolidor, e o Luke Cage vai ter que continuar, pelo menos, investigando essa questão de uso de jovens para serviços inadequados, talvez com a ajuda de mais alguém. Então, no final das contas, diante dessa, como eu posso dizer, desse compartilhamento de situações semelhantes, certo? Que reflete claramente a situação dos quatro, ou pelo menos de um pro outro, 50% ou algo assim, eu tenho que dizer que esse episódio se destacou um pouquinho mais que o anterior. Claro que não tivemos muitas cenas de luta, certo? A gente teve algumas pequenas, como posso dizer, foi encurtado, mas a cena inicial e final foram realmente, novamente, foram um ápice interessante. Mas é claro que com a aparição dos secundários e a utilidade deles, deu mais destaque ainda. Então, vendo isso tudo, eu acho que a minha nota vai ser a nota 8, sacou? Foi um episódio bem mais simples que o anterior, mas as questões catastróficas foram de grande teor, como eu posso dizer, produtivo. Então, galera, essa é a minha nota, a nota 8. Se você quer comentar uma coisa, você pode comentar na caixinha de comentários, compartilhar o vídeo, ajudando assim o canal a crescer. Então, esse foi o resultado. Foco no vídeo. Valeu!